Gênesis 13, versículos 7, 8 e 9. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão fez um acerto maravilhoso quando ele obedeceu a Deus. Mas ele cometeu um erro. Era para ele deixar a parentela e vir. Acontece que ele estava numa situação difícil. Ele saiu com Terá, seu pai, com Ló, seu sobrinho, e com Sarai, sua esposa, que depois se chamaria Sara. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas ele parou em Harã. Agora, no meio do caminho, o pai dele morre. Aí Deus faz o chamado e ele se sentia responsável pelo sobrinho, o Ló. Aí qual foi a atitude natural dele? Ló, vamos embora comigo. E levou o Ló junto. E o Ló aceitou, porque já tinha saído lá do começo. Estava no meio do caminho. Continuar a jornada seria um fato normal. Acontece que Deus falou exatamente isso. Deixa os parentes. Enfim, o Ló foi junto. Não precisa dizer que os primeiros problemas que Abraão viveu foi com o Ló. Para começo de conversa. Chegou no meio do caminho. A terra era difícil, a água era difícil, o deserto é difícil. Começou a haver um conflito dentro de casa entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. É lógico que um conflito que começa um problema de água e de terra só tende a aumentar, porque o rebanho cresce, a dificuldade também. Aí não tinha jeito, tinha que haver uma separação. Aquilo que o Abraão nunca não imaginou que iria acontecer. O que não aconteceu antes, aconteceu depois. Eles teriam que se separar. Aí o Abraão faz a seguinte proposta: fora, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia diz que o Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, lindas, maravilhosas, o verde. E falou: não, eu vou para lá. Eu quero verde, eu quero ter como cuidar das minhas ovelhas. Tudo bem, pode ir. E o Abraão escolheu o desertão mesmo, a parte feia do negócio. Só que quem vê cara não vê coração. Por quê? Sodoma e Gomorra foram as cidades mais corruptas, espiritualmente falando, da antiguidade. Sodoma e Gomorra era considerada número 1 em corrupção espiritual. Automaticamente, o Ló, ao fazer essa escolha, escolheu o lado ruim do negócio, espiritualmente falando. Materialmente falando, era uma beleza. Então, quem vê cara não vê coração. É preciso tomar cuidado. Às vezes você olha a aparência, parece maravilhosa, meu Deus, é aqui que é o certo. Mas não é, o certo é você estar com Deus. Até tinha uma musiquinha que quando eu era criança cantavam na igreja. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. A diferença está em você está indo com Cristo ou não? A proposta é boa, mas Deus está no negócio ou não? Porque escolher o deserto com Deus é uma maravilha. Escolher Campinas sem Deus é problema, é dificuldade na certa. Mais tarde, Sodoma e Gomorra seria destruída e o Ló perderia tudo o que tinha.
muito pouco ele pôde levar. Muito pouco. Entendeu? Todo o futuro dele morre junto com a cidade. E por outro lado, Abraão, que foi para o deserto, teria que continuar enfrentando cobra, lagarto, escorpião, frio, calor e todas as agruras do deserto. Deserto é um lugar inóspito, difícil de viver, difícil de criar. Eles eram nômades. Eles cuidavam principalmente de gado ovino, né? E enfrentar tudo isso no deserto não era nada fácil. Mas acontece que você ir para o deserto com Deus, a vantagem não está no deserto, está em Deus. Por quê? Porque Ele pode fazer o que Ele quiser, é Ele que manda, Ele é Deus, é Ele que salva, cura, batiza, liberta, faz sinais, prodígio, maravilha. É Ele, é Ele. É Ele que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável, é Ele. Com Deus, tudo dá certo. Com Deus as coisas acontecem, né? A terra prometida, se você for ver a terra prometida, no começo não apresentava nada, não oferecia nada. Acontece que Deus faz chover até no deserto, se for preciso. Deus faz a grama nascer no deserto. É verdade que Israel sempre teve problema com o deserto. Mas olha hoje, por exemplo, Israel puxou a água do lago, levou numa montanha, espalhou pelaquela campina e hoje Israel colhe folhas, flores, frutos no meio do deserto. Por quê? Porque tem um esforço pessoal e a bênção de Deus. Deus abençoa aquele que faz, que se esforça. Israel pequenininho, sempre foi pequenininho, mas sempre foi abençoado por Deus. Por quê? Porque lá atrás, Abraão fez a boa escolha. Sabe, querido, é melhor você fazer uma escolha de ter Deus junto com você e estar às vezes escolhendo o deserto, do que escolher a campina e Deus te deixar sozinho lá na campina. Quando você for fazer a sua escolha, considera o seguinte: Deus está comigo? O Senhor vai comigo? O Senhor vai me abençoar? Porque se o Senhor for comigo, eu vou aonde o Senhor quiser. E vai dar certo, vai dar tudo certo, vai ser bênção.